Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Encontro muito feliz por essa oportunidade. Desde já, abra comigo no livro dos Salmos, de número 127. Vamos ler apenas o verso do tema, o verso 4. Enquanto os irmãos localizam, eu quero bendizer o nome do nosso Deus por esse privilégio, não só de poder estar pregando a palavra dele, mas de estar aqui nesta noite para adorar e bendizer ao nome do Eterno. E foi para isso que eu saí da minha casa, com o propósito de adorar e bendizer a este Deus que já se faz presente no nosso meio. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Quero glorificar a Deus também pelo departamento de jovens em nascer. Vocês estão bonitos demais. Que Deus possa abençoar vocês a cada dia. Que o Espírito do Senhor possa sempre encontrar moradia na vida de vocês e continuar enchendo até transbordar. Glorificado é o Senhor. Também louvo a Deus pela vida do nosso pastor Rafael, pela confiança que Deus possa abençoar a vida do Senhor, também da direção do grupo. Deus possa abençoar. Obrigado pelo convite. Que Deus possa falar nesta noite através da minha vida. Não somente ser canal de Deus. Não quero falar nada de mim, somente aquilo que Deus me confiou, igreja. Todos acharam de um amém? Verso 4 vai dizer: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. De novo, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Os irmãos podem tomar assim. Não vou demorar, vou segurar o horário. Que Deus possa falar nesta noite. Irmãos, o livro que nós acabamos de fazer menção, o livro dos Salmos, é um livro bastante conhecido pela igreja. Os irmãos todos já ouviram alguém pregar sobre esse livro, ou em algum salmo deste livro. É um livro rico, didático, eu posso até dizer, porque nos ensina bastante a respeito de muitas coisas concernente às coisas de Deus. Mas Salmos, não somente formação, como também é um livro que nos adverte, é um livro que vai chamar a nossa atenção. E toda vez que a gente lê o livro de Salmo, a gente consegue se encontrar em algum verso que a gente lê. Toda vez que a gente lê algum dos salmos contidos nesse livro, a gente, em alguma maneira, se identifica com o salmista. Porque se os irmãos perceberem, de todas as coisas que alguém pode passar na vida com Deus, algum salmista já passou. Então, tudo aquilo que você já passou ou vai passar na sua vida, eu te aconselho a ler Salmos, porque Salmos vai ter sempre alguém ali que já passou por o que você passou. Se os irmãos perceberem, se você estiver alegre e você ler o Salmo 100, verso 1 e 2, você vai perceber que ali também existiu alguém alegre. Se o irmão estiver com tristeza e ler o Salmo 31, você vai encontrar também alguém que esteve triste alguma vez, alguém arrependido. Como não lembrar do salmista Davi, no Salmo 51, ou no verso 10, ou melhor, no verso 11 e 12, ele vai dizer: crie em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Então, de todas as coisas que a gente pode passar na vida, quando a gente lê Salmo, a gente se identifica com alguém. Então, se eu posso deixar aqui como conselho, está passando por alguma provação, não procura coach, leia Salmos. Se você estiver passando por algum momento adverso, não procura em homens, procura em Salmos, procura na palavra do Senhor, porque ela ainda é o manual da vida do crente. Hoje em dia a gente procura muito na internet alguém para satisfazer o nosso momento, quando na verdade a gente olha Salmo rico de todas
acompanhadas de instrumentos. Salmo é considerado o hinário dos judeus. Na verdade, se a gente perceber o texto ou o salmo que a gente vai fazer menção aqui hoje, a gente vai perceber que debaixo do título vai estar escrito Cântico dos Degraus ou Salmo de Romagem. O que é isso, salmo? É um salmo de peregrinação que os peregrinos, quando iam para Jerusalém para adorar a Deus, no seu trajeto, na sua jornada, eles escreviam, eles entoavam ao Senhor. E aí nesses salmos vai falar a respeito de algumas experiências que o povo de Deus teve até chegar em Jerusalém. Eles tinham que levar o mal, eles tinham que levar as suas famílias, então eles passavam por algumas dificuldades, algumas alegrias no meio da jornada até chegar lá. E os irmãos vão perceber que do Salmo 120 ao 134 vai ser esse tipo de salmo, salmo de peregrinação. E o salmo que nós lemos é um desses. Na verdade, Salmo 127 é um salmo de Salomão. Salomão vai escrever esse salmo provavelmente quando estava construindo o templo. E quando a gente lê Salmo 127 e o primeiro verso, vai mostrar o quão o homem sem Deus é insignificante. O primeiro verso do Salmo 127 que nós lemos vai mostrar o quanto nós, se não estivermos na dependência de Deus, nós não somos nada. Ele já vai começar dizendo: se o Senhor não edificar a casa. Quem está falando isso, presbítero Caio? É Salomão, um dos reis mais ricos que existiu na história de Israel, um dos homens mais sábios que existiu na história da humanidade. É um homem que, quando o Senhor falou, pede o que você quiser, ele pediu sabedoria, e Deus deu. Deus deu todas as riquezas da terra para ele. Então, ele está dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. O que Salomão está dizendo para a gente, sendo um homem que tinha homens para trabalhar para ele, numerosos, ele podia fazer o que ele quisesse, ele tinha todo o dinheiro, mas ele estava querendo dizer para a igreja hoje, aqui nesta noite: se o Senhor não estiver envolvido na construção, você está construindo, está levantando pedra para derrubar a pedra. Se ele não tiver no projeto, se ele não tiver naquela chamada, naquele concurso, naquela faculdade, você colocou seu nome lá à toa. Coloca Deus na planta, no projeto, depois você toma a iniciativa. Salomão está dizendo: se o Senhor não edificar, se o Senhor não construir, a gente só constrói em vão. E se os irmãos perceberam, o Salmo 127 também vai falar a respeito daqueles que retornaram do cativeiro babilônico. Esdras, Neemias, os homens que se encarregaram de reconstruir o templo, também tinham essa visão. Então eles recitavam esse salmo: se o Senhor não edificar, o Deus que nos permitiu entrar na Babilônia e sair da Babilônia, se nós não botarmos ele na construção do templo, a gente vai construir, mas aí o inimigo vai derrubar de novo. Então o que eu quero dizer para esse verso primeiro aqui no nosso salmo é que se você não colocar Deus no projeto, se você não colocar Deus como primazia na sua vida, não planeje, não projete, não construa e depois apresenta a Deus, mostra para ele o seu sonho primeiro. E aí sim você começa a construir. E agora ele vai dizer embaixo: inutilmente me será levantar de madrugada ou repousar tarde, comer um pouco com dores, porque aos meus filhos eu dou enquanto dorme. Sabe o que Salomão está querendo dizer? O que você sem mim está fazendo com esforço, quem crê e confia em mim e deixa na minha mão, descansa, recebe descansando no Senhor. Você está entendendo por que você passa uma luta o mês inteiro para conseguir vencer? É porque o Senhor está dizendo para você: porque você não confia em mim, é porque você não está deixando na minha mão. Quando você confia e entrega na mão dele, ele te faz descansar. Eu creio em Deus que ele não quer te deixar acomodado, mas ele te faz descansar nele. Quando você deposita nas mãos do Senhor. E o tema que foi estabelecido hoje no verso 4, eu já vou encerrar, não vou demorar hoje. A gente vai perceber que quando a gente lê Salmos e a gente percebe todas as variedades, todas as coisas importantes que este livro nos traz, a gente vai perceber no verso 4 que agora aquilo que era herança do Senhor, aquilo que era galardão do Senhor, agora é instrumento de guerra. Aleluia!
Herança do Senhor são os filhos, ou melhor, herança do Senhor. Deixa eu ler para os irmãos, veja que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Agora ele está comparando isso a flechas na mão de um valente. E eu fiquei estudando esse texto quando o pastor Rafael me passou o tema, e eu queria entender esse verso. Nas mãos do eis que os filhos da mocidade são como flecha na mão do valente. E eu comecei a tentar entender, estudar a respeito desse instrumento de guerra. E a primeira coisa que eu percebo nesse instrumento de guerra, que ele, sem o resto, não é nada. Como assim, Saulo? Uma flecha depende de outro instrumento para ser uma flecha. Você já viu flecha ser arremessada sem ar? Não existe uma flecha, cara, que consegue ser arremessada sozinha. Primeira coisa que eu aprendo, que as flechas na aljava do valente, ela precisa de um ar para ser lançada em direção ao alvo. E percebe, antes de tudo isso, existe um processo. E eu gosto da Bíblia, que tudo na Bíblia existe um processo. Jesus Cristo, antes de começar o seu ministério, ele passou pelo processo do deserto. Ele acabou de ser batizado. Alguém vai dizer, vai pensar, ele vai sair das águas, vai começar a curar, vai começar a fazer e acontecer. Não, ele respeita princípios, ele respeita o processo. O Espírito de Deus não foi o homem, não foi ele que decidiu. O Espírito que usar ele, pegou ele, levou ele para o deserto. Então Jesus está ensinando para a igreja hoje: respeita o seu processo. Você quer ser flecha na mão do valente? Respeita o seu processo. Qual é o processo, Saulo, de uma flecha? Uma flecha, a primeira coisa que a gente tem que entender é que uma flecha nem sempre foi flecha. Ela antes era um pedaço de pau, uma madeira. Antes de você ser flecha, você tem que lembrar que você era um pedaço de pau. Quem te tornou flecha foi o valente. Porque tem gente que tem essa dificuldade, cara. Tem gente que vem pro culto e às vezes recebe uma oportunidade para pregar ou para louvar, já acha que desde sempre era aquilo. Não, Deus vai te trazer por ele. Você já foi um pedaço de pau. Aí um dia ele olhou para aquele pedaço de pau e falou: eu vou fazer isso aqui, uma flecha. Ele olhou para Paulo no caminho de Damasco e falou assim: ah, rapaz, esse cara aqui dá uma flecha. Esse cara aqui dá uma flecha. Aí lá na frente, o próprio Paulo vai dizer, a flecha Paulo vai dizer: eu consigo dar no alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Quem é flecha tem alvo. Quer saber se você é flecha? Não, vira para o teu irmão e fala: você tem alvo? Se você é flecha, você tem alvo. Quem é flecha tem alvo. O problema é que a gente está se relacionando com muita flecha sem alvo. Não, ele só quer ficar na aljava. Ele só quer ficar guardado. Não quer ser utilizado, mas o Senhor te fez para um propósito. Ele olhou para Elias um dia, pastor, ele falou assim: antes do vento, eu já te chamei para as nações. Não, você já tem um alvo a ser atingido. Você é a minha flecha. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender com este Salmo 127 é que existe um processo para uma flecha se tornar flecha. Só que quando o valente está moldando a flecha, ainda não é o fim. Quando o valente está moldando a flecha, existe um processo quando ele começa a dar forma para aquela madeira. E aparentemente, para quem está lá fora, ou para quem está olhando de fora, está dizendo: já é uma flecha. Ele ainda tem que tirar as imperfeições. Porque senão ele pode se machucar com a ferpa. Se ele puxar de qualquer jeito, ele se machuca e ele se entristece. Então ele tem que tirar todas as feitas, tudo aquilo que vem de você, tudo aquilo que vem na bagagem. Vai até vir, mas ficar não vai. Ele começa a tirar, dizendo: é do meu jeito, é como eu quero. Não, é onde você quer, não. Talvez tem flecha dizendo: eu quero atingir aquele alvo. Na aljava de Deus é onde o valente dura. Se ele vier para lá, você vai para lá. Mas se ele vier para cá, você vai para cá. Mas eu quero para cá, aquilo que ele favorecer, você foi chamado para lá e para lá. Filipe, Atos dos Apóstolos,
existe uma coisa que, se passar desapercebido, vai atrapalhar no caminho da flecha até o alvo: as curvaturas da flecha. Porque quem olha de longe, irmão, vê uma flecha na aljava, acha que ela está totalmente perfeita. Quem olha a flecha na mão de um valente ou de um flecheiro qualquer, vai olhar e vai achar que ela está perfeita. Mas só um valente, quando atira a flecha, vê onde ele errou, quando ele lançou. Porque se ele não tirar a curvatura, ela erra o alvo. Ela tem que estar totalmente de acordo com a ordem do valente. Ela tem que estar totalmente de acordo no padrão de uma flecha preparada para a guerra. Tem gente que acha que, olha, vê pessoas pregando, vê pessoas cantando, e olha e fala: que homem de Deus, que mulher de Deus, mas não sabe que às vezes está cheio de curvatura. E o que revela a curvatura no crente é o processo, é o caminho até o alvo. Porque tem gente que é até lançado pelo valente, mas por não deixar Deus fazer da forma dele, é o alvo, por causa da curvatura. Mas Deus está dizendo para mim e para você hoje: deixa eu tirar a curvatura. Muitas das vezes a curvatura é aquele colega, é aquela amizade que ele já falou: deixa ela. Muitas das vezes é aquele relacionamento que ele falou: não presta, isso não é casamento, isso é prova. E você está falando: não, isso não tem nada a ver. É a curvatura, vai te fazer errar o alvo, tá? Vai te fazer errar o propósito de Deus, tá? A ordem de Deus para você é: deixa eu tirar a curvatura. Deixa eu tirar tudo aquilo que você acha que vai dar certo. Não vai dar certo. O valente conhece a flecha que tem na aljava. O problema é que hoje em dia, eu volto a dizer, a gente quer fazer do nosso jeito. Só que na aljava do valente não funciona desse jeito. Na aljava do valente só entra a flecha trabalhada. Você não vê o valente botando flecha se não for polida na sua aljava. Se a gente lê o livro de Isaías, e ele vai falar no capítulo 49, no verso 2, que eu sou uma flecha polida na aljava de Deus. Ele não vai dizer que eu sou uma flecha que ele colocou na aljava, não. Primeiro eu sou polido, primeiro eu sou tratado, primeiro eu sou transformado, e depois eu entro na aljava. Então tem gente aqui que está doido para começar a ser arremessado para os alvos, mas o Senhor está falando: deixa eu te polir primeiro, deixa eu te preparar primeiro. Só que tem gente que já está querendo ser lançado de qualquer jeito. O Senhor falou: calma, suporta o processo da aljava. É necessário passar pelo processo de espera da aljava. O valente sabe a flecha que puxa na hora certa, no tempo certo. Se ele não te puxou ainda, é porque você ainda está em preparo, você ainda está sendo trabalhado. Se você ainda está na mão do valente, boa coisa é estar na mão do valente, porque ele sabe aonde trabalhar, ele sabe aonde tratar, ele sabe como cuidar de uma flecha. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então a nossa geração precisa do quê? Entender que flecha não tem vontade própria, flecha não manda, flecha é mandada. Flecha não ordena nada, ela é ordenada, ela é direcionada. Então você nasceu para cumprir propósito. Você foi preparado para um propósito. Eu estou falando com jovens, com irmãos aqui que talvez está passando por dificuldade, porque quer, porque não está deixando Deus limpar. Deus está dando para te usar, crente. Deus está dando para te usar nesse tempo de dificuldade, nessa geração que hoje em dia é difícil falar de Jesus lá fora, mas o Senhor está preparando flechas aqui nessa noite. Eu creio no poder da palavra de Deus que eu estou pregando. Eu creio que Deus hoje está preparando, está começando a polir. E tem jovem aqui que entrou aqui fraco, cheio de imperfeição, mas ele está falando hoje para você: vem para minha mão, vem para a mão do valente. Porque se você se colocar na mão do valente, ele vai cuidar de te preparar para a glória do nome do Senhor. Se coloca sobre os pés, eu não vou demorar. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Você já sabe o que Deus tem para a tua vida nesta terra, mas você sabe que ainda você precisa ser trabalhado para entrar no arco, para ser atirado para o alvo a qual Deus estabeleceu para você viver. Não é vergonha ter curvatura, vergonha é ser lançado com curvatura e não atingir o alvo. Eu vou repetir: não é vergonha ter curvatura, vergonha é ter curvatura, ser lançado e errar o alvo. Mas Deus nessa noite quer te trabalhar, quer te preparar. E eu quero convidar, e se não tiver ninguém, eu entrego o microfone e eu
decisão. Você que ainda não se converteu, o convite também está aberto. Venha fazer parte da aljava de Deus. Venha fazer parte dessa geração poderosa que Deus está levantando. Eu quero convidar aqui aonde há alguém que não se converteu ainda, que não aceitou a Cristo. Hoje é a noite perfeita para você se entregar. Glorificado seja o nome do Senhor. Cante comigo. Sonda-me, Senhor.